ok aí também, tá? Na gravação. Tá. Pe- Oi? Pessoa, pessoa que tem filho é um problema nesses vídeos ao vivo, né? Pois é, eu também tenho aqui, tá, Elaine? Prepare-se para qualquer interferência. Já mandou. Nada, imagina. Eu tava com o meu neto aqui até agora. Ah, então, tudo certo, né? Tudo certo. Estamos falando de criança, elas aparecem, né? Ah, com certeza. É Apareceu para natural. vocês aí sobre a gravação? Não, para mim não. Também Apareceu para não. você, Leide? Não? Ué, Não, deixa eu ver aqui. Não, mas tá gravando. tá? Então, Tá gravando, tá? Então, bom, vou fazer a nossa prece para a gente começar, vamos tá bom? sim. Vamos então acalmar nosso coraçãozinho, acalmar nossa vibração, lembrar do nosso Mestre Jesus e elevar os nossos pensamentos a Ti, Mestre querido, de corações felizes pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, nos reunindo com corações que buscam o mesmo ideal de aprendizado, de iluminação, de trabalho, sobretudo na tua seara de amor. Pedimos, Mestre querido, que através da espiritualidade que nos acompanha e nos auxilia, que se encontra ao lado de cada uma de nós que aqui estamos, e aqueles que vão assistir depois a gravação, permita, Mestre, que esses seus auxiliares nos acolham, nos envolvam e nos intuam, para que possamos, ampliando a nossa consciência, tocando o íntimo do nosso espírito, possamos alcançar tudo que precisamos aqui aprender, tudo que precisamos buscar, todo o conhecimento que precisamos para colocar em prática essa atividade tão sublime, tão maravilhosa, que é a atividade da evangelização espírita infantil. Agradecemos, sobretudo, a Deus, nosso Paizinho querido, pela oportunidade, pela bênção, por tudo que recebemos, pelo que conseguimos compreender e pelas bênçãos que a nossa inferioridade ainda não nos permite compreender, assimilar ou mesmo perceber. E assim, mestre e paizinho querido, pedimos permissão para iniciarmos a atividade neste momento, sob a luz do nosso mestre. Se conosco hoje e sempre, que assim seja. Sim, sim. Vamos lá, meninas. Bom, eu vou me apresentar então, e já que só estamos nós duas aqui, por enquanto, vou pedir que vocês se apresentem também, porque a gente não se conhece, né? Sim. Então, eu sou Elaine, eu sou trabalhadora do Recanto Espírita Sol de Assis, que é um centro virtual. Não sei se vocês já tiveram contato com o centro virtual. É um centro virtual dedicado tanto aos trabalhos de divulgação da doutrina espírita, através dos estudos, das palestras, como também trabalhos presenciais. Nós temos também alguns trabalhos que são feitos de forma presencial. Nós temos atendimento na mesa mediúnica. Aí todo mundo pergunta, a primeira dúvida que vem na cabeça, como é que um centro virtual faz mesa mediúnica, né? Pois é. Pois Pois é. é. Como Nós é que temos funciona? um... Hã? Como é que funciona isso? Pois Tô é, vou curioso. explicar. Nós temos um... Durante muito tempo, nós fizemos na casa de uma companheira, que mora sozinha, né? E a ambiência da casa dela era propícia para o trabalho. Nós temos dois trabalhadores que coordenam esse trabalho, que têm 20 anos de experiência de mesa mediúnica. E aí, assim, a gente fez durante um tempo. Mas hoje a gente faz na sala de um centro espírita mesmo, físico, que é o José o Carpinteiro, que é um centro que tem no Rio, né? Sou do Rio. Então, eles agora cederam a sala para a gente fazer lá. Eu não faço mais parte, porque agora eu estou em São Paulo, da Ah, mesa caramba. mediúnica. É.
mas eu fazia parte, mas agora eu não faço mais, mas o trabalho continua. E nós temos também o trabalho de entrega de café da manhã para nossos companheiros que estão na condição de rua. Então, nós temos esses trabalhos presenciais, apesar de ser um centro virtual. E temos estudos também na nossa casa. Bom, eu trabalhei com evangelização mais de 10 anos, numa outra casa espírita que eu fiz parte durante muitos anos. E depois eu fui para um outro centro no período da pandemia, e nesse outro eu trabalhei um pouco tempo na coordenação da evangelização infantil. E aí a Gabi, né, filha do Lúcio e da Norminha, que eles são parentes do esposo, que é de Macabu, né? Ela, durante algum tempo, a Gabi, ela participou comigo dessa evangelização que eu fazia nesse centro, que eu fiz durante 10 anos lá. Então, ela participou comigo. Teve um período que ela estava no Rio de Janeiro, né, com o Alex. Então, ela participou lá dessa atividade da evangelização espírita que a gente fazia. E aí ela conheceu, né, o meu trabalho lá da evangelização. E aí ela me convidou para vir participar desse trabalho com vocês. E cá estou eu, muito feliz. E aí é isso, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, vocês podem perguntar. E aí eu queria que vocês se apresentassem para conhecer vocês. Quer falar, Thaís? Eu sou Thaís, eu cresci na casa espírita. Mostra a tua cara aí, mulher. Mostra só. Eu não consigo, não tô conseguindo. Não sei, Levanta. mas tá aparecendo alguma coisa? Tá aparecendo, só que não tá enquadrado. É só você levantar a sua cara. Na sua cara. No seu rosto. Tá aparecendo. Eu não tô vendo nada, só tô vendo você na tela. Então, olha só, Você Thaís, você está no celular? Tô. Então, faz assim com o dedo para o lado, que vai passa a aparecer tela. uma tela que vão aparecer nós três. Foi. Foi? Foi. Mas aí você desligou o seu vídeo. Agora clica de novo na tela e liga seu vídeo de novo. Com a O som ele é câmerazinha lá bem embaixo. sensível e fechou o áudio também. É assim mesmo, a gente vai se familiarizando, tá? Com a plataforma. Clica na tela, aí vai aparecer lá embaixo. Isso, agora abriu o áudio, agora abre o vídeo. Tá, tem uma roda escrita, acabei de falar. Não tá aparecendo a câmera aí, ligou. Isso. Agora você tá vendo a gente? Não, tô vendo só vocês duas, eu não tô me vendo. Só tem. Ah, não tá se. Mas... Mas vocês estão me vendo? Sim, Vamos. sim. Ah, então tá. E eu cresci no centro espírita, eu acho que a nossa casa tem uma necessidade para as crianças, quando a gente vai na reunião, ter um cantinho para elas, entendeu? Eu acho que é importante, porque para mim fez toda a diferença eu ter evangelização na infância. Hum. Você, no momento, você é frequentadora da casa ou você faz algum trabalho? Eu frequento. Frequenta, tá. Eu não tenho frequentado muito porque eu moro na roça, que é muito frio, de moto, e para mim fica difícil, mas eu pretendo ir mais vezes. Tá ótimo. Tá ótimo. A vontade já é um grande início, viu? Tá. Obrigada, Thaís, viu? Agora, Leide, fala para mim. Eu sou a Leidiane, todo mundo me chama de Leide. Essa aqui é a Rafaela. Oi, Rafaela! Gracinha. Eu frequento lá o SECAC, né, há alguns anos. Eu comecei, antes de ter a Rafaela, na verdade, na gestação dela, eu comecei a frequentar lá, porque eu também morava mais na roça do que Macabu aqui, né, que tem uns bairros mais afastados, então eu mudei mais para próximo ao centro e passei a frequentar o SECAC quando eu estava grávida da Rafaela. Aí depois eu tive ela, fiquei um pouco afastada, esse período, né, de criança pequena, não dá para a gente fazer muita coisa. E aí depois já veio a pandemia, emendou com a pandemia, então ficou fechado, né?
Uhum. Aí agora, quando o centro retornou, eu retornei e com uma necessidade de ter mais comprometimento, de me colocar ao serviço, né? E aí estamos indo. Eu tenho a Rafaela, de 5 anos, e tenho o João Gabriel, de 10 anos. E é isso que a Thaís falou. Eu vou para as reuniões, eles ficam lá, mas não tem nenhum acolhimento, não tem nada voltado para eles. Então, assim, eu entendo que eles indo já é eles já estão sendo inseridos ali na espiritualidade, na doutrina, mas é importante que tenha alguma coisa voltada na linguagem deles, para tornar mais atraente, né? Embora eles gostem de ir, mesmo nesse formato, né, meio bagunçado para eles. Então, assim, aí nós estávamos já conversando sobre isso, a necessidade de voltar à evangelização que tinha antes da pandemia. O meu filho chegou a participar, inclusive, mas aí ficamos só conversando, conversando. Eu falei, ó, vou criar um grupo, vou colocar todo mundo que eu acho que pode se interessar, porque também tem filhos, que aí a coisa vai ganhando, né, força e vai fluindo, né? Sim. Aí a Gabi já deu a ideia, né? Teve a ideia de falar com você, ela conheceu o seu trabalho, porque até então a gente estava assim, eu não tenho, nunca fiz nada com relação a isso, eu não tenho experiência, então a gente fica perdida, né? Precisa de uma orientação. E até então não tinha nenhuma formação aqui próximo. Aí ela deu essa ideia de, né, e de falar com você para ir orientando e formando a gente aí para no futuro aí possivelmente próximo, espero eu, a gente já começar os trabalhos lá com os pequenos. Ah, que bom. Vai, olha, a vontade é o principal, né? A vontade é que nos move. Se já Isso. surgiu a vontade, e aí eu preciso já começar a revelar para vocês que isso não partiu de vocês, É, não partiu de vocês, mas quando surge a estamos sendo, vontade estamos sendo para colocar conduzidas. em prática, é sempre um chamado da espiritualidade, É, sempre, tá? Todo trabalho que se inicia na casa, mesmo antes dele iniciar na casa, quando a ideia surge na nossa cabeça, ela vem da espiritualidade, não vem da gente. Mas a espiritualidade vai nos convocando através dos recursos que eles têm, né? A intuição, principalmente, né? Vai construindo as é, necessidades na casa, e aí vai crescendo essa vontade, como vocês duas falaram. As duas falaram sobre a vontade, né? E a gente vai falar isso. sobre a vontade. Até que o trabalho se forma. Então, eu vou começar então a falar. Eu preparei algumas coisas, eu sou muito visual, eu gosto de apresentar sempre meus trabalhos com slide, porque eu acho que o visual ele fixa mais. E eu gosto muito de texto, então quando eu coloco o texto para vocês me acompanharem na leitura, o entendimento sempre é melhor, né? Quando eu estou como espectadora, eu gosto quando o texto é mostrado e eu consigo acompanhar na leitura. Então, eu coloco o texto e alguns lembretes aqui. Eu vou começar então, eu fiz assim, eu fiz muito pincelado algumas coisas que eu quis trazer para vocês. E no final, eu coloquei uma proposta, né, diante do que você falou comigo, diante do que a Gabi falou, que vocês estavam com vontade de começar a evangelização, mas não tinha, né, não tinha nenhum grupo formado ainda. Então, eu fiz um pequeno projetinho, tá, que eu vou me propor caso, depois desse estudo aqui que eu vou fazer hoje, caso o grupo se interesse, caso o grupo queira, eu vou me colocar à disposição para a gente colocar em prática a proposta que eu construí, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. E aí é o seguinte: qualquer hora que vocês quiserem perguntar, pode perguntar, tá bom? O Zoom, ele tem um recurso de levantar a mão,
Mas esse recurso é bom para a gente usar quando a sala está muito cheia, né? Quando tem muita gente na sala. Como só, por enquanto, só temos nós, não precisa usar o recurso da mão. Pode abrir e falar, Elaine, quero falar, quero perguntar, eu quero corrigir, qualquer coisa assim, tá bom? Tá bom. E aí eu vou começar a falar, vamos lá. Fiz um quadrinho aqui da evangelização, deixa eu ver. Vocês estão vendo o quadro? Estão vendo o slide? Sim. Thaís, você está vendo? Tô vendo, Tá. tô vendo. Bom, vamos lá. Todo texto que eu trouxer para vocês, eu sempre vou dar a fonte, tá? Por que isso? Primeiro que qualquer texto que eu pego, eu vou lá e vejo se a fonte é uma fonte segura. E o que é fonte segura, né? Fonte segura são espíritos que a gente já conhece, né? Obras psicografadas por médiuns que a gente sabe que são médiuns seguros, né? Sobretudo as obras do Chico, que a gente não tem como contestar, e sites também seguros, por exemplo, o site da FEB, né? Essa colagem que eu fiz, por exemplo, veio do site da FEB. Eu nunca vou trazer nada para vocês sem uma referência do livro que eu tirei, do site que eu tirei, quem foi que falou aquilo, nunca. Eu até já separei algumas coisas que eu gostei bastante, mas eu não trouxe ainda porque ainda vou pesquisar para saber aquela fonte ali, se a fonte é segura, tá? Então, vamos lá. Esse trechinho tá lá no site da FEB, na parte da evangelização infantil, e é uma mensagem de Bezerra de Menezes. Não sei se vocês sabem, mas o Dr. Bezerra de Menezes, ele é o coordenador do movimento espírita no nosso planeta, né? E ele é ligado à evangelização infantil. Ele com outros espíritos, sim. Grandes espíritos. A gente vai ver aqui nos textos que eu vou trazer para vocês, que a evangelização infantil tem uma importância tão grande que os espíritos que nos auxiliam, eles têm contato direto com Jesus. Em outros trabalhos da casa espírita, né, não funciona assim. Há uma hierarquia até chegar ao Cristo, há uma hierarquia de espíritos. Mas o trabalho da evangelização infantil é tão importante que os espíritos ligados a esse trabalho são ligados direto ao Cristo. E Bezerra de Menezes é um deles. A gente vai conhecer outros, tá? Bezerra de Menezes é um deles. E aí ele fala assim, ó, ele tem várias mensagens direcionadas ao trabalho da evangelização, aos evangelizadores infantis e adolescentes, ao trabalho da evangelização. Ele falou assim, ó, cumpre-vos transferir às gerações porvindouras, com a pulcritude que recebestes, o patrimônio espírita legado pelos benfeitores da humanidade e codificado pelo ímpeto Allan Kardec, preparando as gerações novas que vos sucederão na jornada de construção do mundo novo. O que Bezerra falou aqui para gente? O trabalho da evangelização infantil, ela é muito mais do que um cantinho para as crianças ficarem enquanto os pais estão na palestra. Ela é muito mais do que você dar uma formação religiosa para as crianças. Ela é muito mais do que um trabalho apenas com crianças, porque ela envolve também a família. E isso é fundamental, envolver também a família. E a evangelização infantil, quando a gente pensa no mundo de regeneração, ela é o principal instrumento que nós temos para a transformação desse planeta no mundo de regeneração. Por quê? Os espíritos que estão ali com a gente nesse momento são os espíritos que vão formar a próxima geração. E aí, a nossa geração atual, né, nesse momento, os espíritos que nós estamos recebendo, eles trazem, né, uma bagagem considerável.
A evangelização hoje em dia ela é um pouco diferente da evangelização de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, né? Não sei se vocês já ouviram falar na geração X, Y, Z e alfa. Já ouviram falar nas gerações, né? X, Y, Z e alfa? Sim. Já ouviram? Sim. Pois é, nós estamos com a geração alfa, né? E essa geração alfa, ela tem algumas características. Elas passeiam pelo mundo digital, né? Elas nasceram já no mundo digital. Elas já possuem muito mais autonomia do que as crianças de 20, 30 anos atrás, né? Elas são muito mais versáteis, né? Por exemplo, tem crianças em sala de aula que não conseguem ficar quietas. E aí, quando você vai ver se elas absorveram o conteúdo, eu estou falando em sala de aula na escola, tá? Não estou falando na evangelização, não. Na evangelização também acontece isso. A criança não fica parada. E quando você vai ver se ela absorveu o conteúdo que foi dado, você jura que ela não absorveu, porque você não viu ela parada. Mas ela absorveu o conteúdo inteiro. Porque ela tem essa versatilidade. Ela capta aqui e faz outra coisa aqui. Característica dos espíritos que nós estamos recebendo para um planeta que está alcançando um grau de evolução maior. A gente Então, é que não está acompanhando, né? A gente que não acompanha isso, né? a gente, né, que é lá da geração X, né, a gente está começando a entender isso. Hoje, as escolas, elas também estão começando a entender isso, né? Que cada criança, ela não pode mais ser tratada como um quadradinho, uma caixinha, né? Bota a criança dentro de uma caixinha, bota a criança dentro de outra. Cada criança tem uma característica, uma necessidade, e precisa ser vista na sua individualidade, tá? Gente, eu falo pra caramba, eu vou tentar resumir aqui para não ficar grande. Bom, é isso que Bezerra está falando para a gente. Nós precisamos transferir para essa geração o patrimônio que nós recebemos através da doutrina espírita e através da codificação de Allan Kardec, preparando eles para as novas gerações, né? Então, essa é uma das missões, a grande missão da evangelização espírita infantil. E aí, por isso, eu digo para vocês que é o trabalho mais importante da Casa Espírita. Mais importante. Ah, Elaine, é mais importante que a palestra? É mais importante. É a Porque é sementinha, essa geração que vai cuidar do nosso planeta. E lá na frente, quando eu falar da filosofia e das metas principais da evangelização, eu vou falar do conceito de paz, de cooperação, de respeito à natureza. Tudo isso é o que a gente precisa passar para essa geração. Porque vocês imaginem, daqui a 500 anos, essa geração que aprendeu isso agora, desencarnou, retornou, e são grandes divulgadores da paz, da consciência com a natureza, da cooperação geral. Imagina que planeta que a gente vai receber. Precisamos, né? Consertar, né? Ó, outra de Menezes, de Bezerra de Menezes. Somos semeadores do tempo melhor. Somos os pomicultores da era nova. A colheita que faremos em nome de Jesus caracterizar-nos-á o trabalho, ou seja, esse trabalho bem feito, sendo nós semeadores dessa terra que vem muito fértil para a gente, nós vamos colher no futuro o fruto desse trabalho. E aí ele fala: adiante, meus irmãos, na busca da aurora dos novos tempos. Bezerra, ele é muito auxilia muito no incentivo dos trabalhadores voltados para a evangelização infantil. E aqui eu coloquei, ó, a evangelização espírita infantil é a base do trabalho de iluminação, acolhimento das famílias e crianças dentro da casa espírita. Então, o trabalho de evangelização, ela é iluminação, e aí nessa iluminação você pode colocar instrução, né?
e acolhimento das famílias e das crianças, não só das famílias, né? Mas principalmente, não só das crianças, mas principalmente das famílias. Por quê? A gente vai falar bastante disso lá na frente. Porque a evangelização espírita infantil, ela dura 1 hora na casa espírita. Se isso não prosseguir na família, se a família também não for trabalhada nesse sentido, auxiliada, o trabalho não vai ser frutífero, né? Então a gente precisa. E sem contar que a família, né? Aí eu trouxe aqui, ó, lá do Boa Nova. Quem não conhece Boa Nova, eu vou, sempre que eu citar um livro aqui, que eu não sei se vocês já estudaram ou não, eu vou explicar o que é o livro, tá? E aí vocês, quem já conhece, se já conhece, me desculpa, mas eu vou explicar porque pode ter alguém que não conheça, né? Bom, Boa Nova. Boa Nova é um livro importantíssimo para a gente ler e estudar. E lá no capítulo 2 do Boa Nova, nesse capítulo, é um encontro de Maria, mãe de Jesus, com Isabel, mãe de João Batista. Elas eram primas. E esse momento aqui, quem ditou esse livro foi Humberto de Campos, em espírito, e ele é psicografado pelo Chico. E são passagens dos discípulos e com Jesus, tá? Belíssimo livro. É o meu segundo livro que eu mais amo na doutrina espírita. O primeiro é Paulo Estevam. Nesse capítulo, Humberto de Campos narra para gente o encontro de Maria, mãe de Jesus, grávida de Jesus. Mentira, desculpa. Maria, mãe de Jesus, quando Jesus já tinha 12 anos de idade, com Isabel, mãe de João Batista. E esse dia aqui, desse encontro delas, foi imediatamente após aquela apresentação de Jesus no templo. Não sei se vocês conhecem essa passagem. Quando Jesus tinha 12 anos, e aí ele estava no templo e ele começou a dialogar com os grandes doutores da lei, que ficaram muito impressionados com aquela criança que já conhecia tanto, né, da lei. E a Maria ficou muito preocupada com aquilo. E aí, ela comentando com Isabel que ela ficou preocupada, e um representante do templo falou que ia auxiliar eles a incluírem Jesus na escola do templo, porque a escola do templo era só para quem tivesse recursos financeiros. E Jesus não tinha, Maria nem José não tinham, porque eles eram muito humildes. E Jesus, ouvindo essa fala da mãe, com apenas 12 anos, ele fala: mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Falam assim, mãe, eu sei que o preparo é precioso. É como se hoje ele estivesse falando assim, eu sei que eu preciso cursar a escola, a faculdade, eu sei que são preciosos para você e para todos esses ensinamentos, mas eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. E aí, Maria falou, desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e do esforço próprio, concluiu a palavra materna com gentileza. Ele aperfeiçoa as madeiras da oficina, empunha o martelo e enxó, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. O que Jesus falou para a mãe? Mãe, a melhor escola de todas é o lar, é a família. E é aqui que eu quero ficar, com vocês. Então, por que eu trouxe esse texto? Porque é um dos textos de Jesus mostrando a importância da família como uma grande escola, tanto para nós, como pais, mães, avós, tios, como para a criança que a gente recebe em nossos braços, que a gente sabe que são espíritos que já têm uma experiência, né? E nesse momento se apresentam em corpos de crianças, e tem um porquê disso. Mas nesse momento eles são crianças, mas são espíritos que já trazem uma certa bagagem. Bom, de início, na minha proposta, tem para vocês a gente estudar 2 livros, tá? Um é esse livro, A Evangelização no Mais Além.
que foi ditado pelo espírito Lúcio de Abreu e psicografia de Janaína Farias. E o outro, Diretrizes Apostólicas. Os dois livros são direcionados para evangelizadores. Esse aqui, A Evangelização no Mais Além, esse livro, eu tive contato com ele e eu já tinha mais de 5 anos de trabalho na evangelização. Eu sempre fui dedicada no meu trabalho e muito com responsabilidade, porque eu já sabia, né, que a espiritualidade está ali ajudando, amparando a gente o tempo inteiro. Porém, quando eu tive contato com esse livro, eu tive uma mudança de 360 graus no meu pensamento sobre evangelização espírita infantil. Esse livro é surpreendente. O Lúcio de Abreu, ele trabalhou durante 40 anos com evangelização infantil. Quando ele desencarnou, ele chegou no plano espiritual e ele continuou trabalhando com evangelização espírita infantil. E aí, ele quis trazer para a gente, porque com certeza ele também se surpreendeu, quis trazer para a gente o que acontece no plano espiritual relacionada à evangelização infantil. E, gente, quem lê esse livro e trabalha com a evangelização infantil muda completamente o seu pensamento, o seu comportamento, a sua vibração, porque são revelações, assim, surpreendentes. E esse livro é estudado hoje, ele foi lançado em 2012, e hoje ele é estudado até no exterior. Ele é recomendado para ser estudado até no exterior. E eu vou falar um pouco mais lá na frente sobre isso. A minha proposta inicial é que a gente comece lendo esse livro, tá? Para a gente ir compreendendo e percebendo o quão grandioso é o trabalho da evangelização espírita, tá? E o Diretrizes Apostólicas, quer falar, Leide? Não. Não? E o Diretrizes Apostólicas, ele é um livro que ele tem no prefácio, ele tem prefácio de Bezerra de Menezes, né? Porque, como eu falei, Bezerra é muito ligado à evangelização espírita, do Lúcio Abreu, que é esse aqui que ditou o livro, porque no plano espiritual, o Lúcio Abreu também muito dedicado à evangelização infantil, e de Blandina. Vocês já ouviram falar nesse nome? Blandina? Não? Já ouviram falar em Meimei? Sim. Sim? Já ouviu, Thaís, falar em Meimei? Não, eu não. Tá. Não? Não. Tá. Você vai ouvir falar, então. Ó, a Leide, que já ouviu falar na Meimei, a Blandina é a Meimei. Blandina é o nome que a Meimei acolheu para ser denominada, né, para ser chamada no plano espiritual. E ela também é ligada ao trabalho com as crianças no plano espiritual. Tem um livro do Chico que fala sobre ela e o trabalho da Blandina, que eu não vou lembrar agora, mas eu vou trazer para vocês, tá? Tem 2 capítulos nesse livro que falam justamente sobre o trabalho da Blandina no plano espiritual com crianças. Então, o Diretrizes Apostólicas, ele tem prefácio desses 3 grandes espíritos, tá? E a gente vai ler hoje uma página dele. E qual é a importância desse livro, Diretrizes Apostólicas? Cada capítulo fala sobre a experiência de um discípulo de Jesus, né? E aí a gente conhece João, Pedro, né? Natanael. Cada experiência de um discípulo de Jesus e tem comentários voltados para o trabalho da evangelização e para o evangelizador. Por quê? Porque foram os primeiros evangelizadores escolhidos por Jesus, né? E sendo os primeiros evangelizadores escolhidos por Jesus, eles têm muito
com o exemplo de vida deles a nos ensinar. Então, cada encontro, a gente vai iniciar o nosso encontro lendo um capítulo desse. São 12. Hoje a gente vai ler a introdução, o prefácio de Blandina, tá? Bom, vocês conheciam esse livro? Não, o livro do Chico, por acaso, é O Caminho Oculto? Não, né? Não. Porque É na vida. eu participo de um grupo aqui que tem estudos com Haroldo Dutra. Aí, por um acaso, eu não acompanho tudo, mas de vez em quando eu vejo alguma coisa e ele estava falando sobre. Ele falou numa palestra do Haroldo, ele estava em Portugal e ele falou sobre a Isabel Aragão, que deixou 2 obras dedicadas às crianças, psicografada pelo Chico. Ah, muito bom. Não conheço. Acho que não conheço. Isabel de Aragão e o Espiritismo, mas depois eu fui pesquisar, né? Eu até pensei em, não sei, de repente colocá-la ela como a mentora, não sei, né? Não sei se é assim, quando não sei se cria um nome, alguma coisa para né, a evangelização, eu não sei. Mas eu achei legal porque aquilo me tocou e eu fui. E aí tem esse livro do Caminho Oculto que conta uma história. Eu tenho até ele em PDF, eu coloquei ele no grupo, porque você entrou depois. Ah, então né? coloca de novo, Leide, por favor. Vou colocar. Aí eu vou te mandar a palestra vou te mandar a palestra que eu escutei ele mencionar, o Haroldo Dutra mencionar sobre ela. Não, perdão. Não ele mencionou na palestra, mas eu vi, na verdade, falando sobre ela em outro grupo, porque uma evangelizadora tinha desencarnado, né? E aí mencionaram sobre o trabalho dela. De Blandina, você está de meio. É a mesma pessoa. Mencionaram sobre ela com o nome de Blandina. A Isabel de Aragão, que ela foi uma rainha, né? Ah, ela foi uma rainha e ela apareceu para o Chico. Entendeu? E essa Isabel de Aragão deixou 2 obras dedicadas às crianças, psicografada pelo Chico. Uma dessas é O Caminho Oculto, né? Que eu até baixei em PDF. Não li tudo, não. Comecei a ler o Caminho Oculto, que é pelo Chico. E aí, já em outro momento, aí na palestra também, o do Haroldo também mencionou sobre ela. Aí eu falei, gente, tem alguma ligação aí, então, né? Enfim, já achei que é um sinal aí para, né, explorar mais sobre isso. Muito, muito bom. Coloca lá depois de novo para a gente ler. Vou colocar. Adoro ler, viu? Adoro. Vocês vão ver. Assim, quando eu vou tendo eu pego alguma coisa relacionada à evangelização, eu vou colocando tudo lá, porque aí já vai compondo ali, né, um estudo, né, para quem se interessar e aprofundando, né? Muito importante isso. Muito Mas bom. pode dar continuidade. Tá. Ó, eu trouxe então para a gente ler, para a gente começar um pouquinho. Deixa eu te compartilhar aqui, porque eu não consegui colocar no. Aqui, peraí. Não consegui colocar no slide, mas eu vou abrir aqui direto do. O que acontece? Explicar para vocês também. Eu moro no Rio, né? Mas atualmente eu estou morando numa cidade do interior de São Paulo que se chama José dos Campos. E aí, todo o meu material, todos os meus livros, praticamente todos não, tem alguns aqui, mas a maioria está no Rio. Então, todos os livros que eu uso na evangelização infantil ficaram lá. Esses 2 que eu mostrei aqui, eu consegui com meu amigo em PDF, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês agora. O outro não tem PDF dele. Aí eu comprei um novo volume, mas ainda não chegou, vai chegar. Para eu poder ir
digitalizando e disponibilizando para vocês, para a gente poder ir fazendo o estudo, tá? Se o grupo for fazer, né? Sim, Porque a minha vamos. ideia aqui hoje, Leide, é o seguinte: é apresentar para vocês, primeiro vocês me conhecerem, né? Falar um pouquinho sobre evangelização, mostrar a proposta que eu montei para vocês, para que vocês conversem depois e vejam se de fato vocês querem prosseguir o trabalho, se querem que eu faça com vocês isso, e aí, se vocês quiserem, aí a gente dá o prosseguimento e deixa fluir, como você falou. Eu de antemão já falo que topo, não há mais tempo a perder. Ah, que bom. Trabalhadores de última hora, né? Eu me Sim, comprometo, é uma forma de ter mais compromisso mesmo com o estudo, inclusive, né? E vamos começar, porque é isso, plantar sementinha e daqui a pouco vai chegando mais gente interessada e aí o trabalho vai fluindo, vai expandindo, né? com certeza. E é muito isso, viu? Que a Gabi dá o pontapé inicial. Porque, como eu falei, vocês vão ver no nosso estudo que, na verdade, não partiu de vocês. É, A- a Márcia que é coordenadora, a Márcia que é coordenadora do assim, um outro projeto aqui, que é o Reage, eu não sei se você tem conhecimento. Não. O Reage é Rede de Amparo à Gestação Inesperada. Ah, a Gabi Esse falou para mim sobre isso. é um trabalho muito bonito, tá gestando também, né? Tá gestando. O nosso aqui ainda tá, acho que antes da gestação, É, né? você Tava sabe na que paquera, né? Nossa, na paquera, eu acho. assim, eu não sei qual é o escopo desse trabalho, né? Mas só pelo nome já é um trabalho belíssimo. Mas você sabia que o trabalho com as gestantes faz parte da evangelização? Pois é, né? Já tá tudo ali, né? Uma É, coisa vai levando a outra, né? diretamente, porque antigamente os centros, eles são uma de evangelização a partir de 6, 7 anos de idade. Depois a espiritualidade foi mostrando para a gente, né, puxando a orelha e falando assim, por que 6, 7 anos de idade? Se quem é mãe sabe que o filho, com 1 ano, já demonstra que está captando várias coisas que nós adultos estamos fazendo. Então ele já tem capacidade de aprender. E aí começou-se a evangelização com idade menor. Depois veio a evangelização de bebês, que é uma coisa nova, né? Tá aberto, inclusive, o curso pela FEB, né? Então, Online. não sei se tá, porque aquele link que alguém colocou lá já está fechado, não tem mais. Eu entrei lá, não tem mais. É Então deve ter maravilhoso. errado. Depois, começou-se a criar o entendimento de que poderia ser feita a evangelização no ventre, que é esse Claro. trabalho de acolhimento de gestante. Depois ainda criou-se o aprendizado de que pode ser feita a evangelização na pré-concepção. Olha, caramba. Por Incrível, quê? né? Porque nós sabemos que alguns espíritos têm medo de reencarnar, né? Precisa retornar, mas tem medo por várias questões. Ou os pais, né, que estão aqui querem, mas de alguma forma, até de forma inconsciente, interferem nessa gestação, nessa vinda desse espírito. Então, precisam todos ser evangelizados para poder receber esse espírito. Então, existe a evangelização na pré-concepção também. Fantástico, né? E em outro momento eu assisti uma palestra também, eu tentei achar o vídeo, uma querida que mandou para mim, e ela falou assim: a evangelização não é da criança, é do espírito, né? A gente não está Exatamente. evangelizando a criança, são os espíritos, né? Exatamente. Eu vou falar sobre isso também. Eu não sei se vocês conhecem, mas existe o nome é esse método de evangelização do espírito, que vem lá com Eurípides Barçanufo, em Sacramento, né, que vem da escola Allan Kardec. Ele já tem há 30 anos, ou mais de 30 anos, pelo menos 30 anos, 2 encontros anuais sobre evangelização de espíritos, que é uma metodologia, que eu até vou falar sobre ela aqui com vocês, para ver se vocês querem acolher essa metodologia.
E o básico dela é isso, é o entendimento de que nós não somos catequizadores de criança, nós somos acolhedores de espíritos que trazem bagagens, às vezes milenares. Então, a gente precisa aprender a atingir esse espírito que está momentaneamente naquele corpo. É muita responsabilidade. E a evangelização de espíritos. Mas é um trabalho maravilhoso, Leidia. Eu sou apaixonada. Sim. Bom, vamos ler um pouquinho? Eu estou travando, né? Tá conseguindo ver o Tá livro? tranquilo. Tá, sim, sim. Tá. Então, esse é o Diretrizes Apostólicas. Estou passando aqui, vai passar devagarzinho. Esse aqui é o índice, olha. Como eu falei, o prefácio, nós temos mensagem de Bezerra, de Lúcio de Abreu e de Blandina. E nós temos 12 capítulos, cada capítulo falando de um apóstolo. Então, e cada um tem uma temática voltada para os evangelizadores, tá? E ele é maravilhoso. Eu sempre oriento o coordenador do trabalho da evangelização, que você já me falou que não tem, mas vocês vão precisar de um. Porque eu, infelizmente, queria muito, mas a distância não tem como, né? Vocês vão precisar de um. O coordenador da evangelização, um dos trabalhos principais que ele precisa fazer é esse trabalho de trazer para os evangelizadores o entusiasmo, né? A consciência do trabalho, de auxiliar no estudo, de trazer bom ânimo, né? De despertar o interesse, de despertar o espírito questionador, porque a gente precisa questionar, né? Essa é a base da nossa doutrina, o estudo. Então, o coordenador, ele precisa ser a pessoa que facilita isso tudo para os evangelizadores, e esse livro é um instrumento maravilhoso para isso, tá? Mas vamos começar usando ele. Hoje, eu trouxe para a gente ler a mensagem de Blandina. Vamos passar, então, até chegar lá. Essa aqui é a mensagem de Bezerra, a mensagem de Lúcio de Abreu. Em outra oportunidade, a gente vai ler. E aqui é a mensagem de Blandina. Eu vou ler, tá? Mas se vocês conseguirem acompanhar aí, a Thaisa não tá podendo, né? Mas acho que ela tá conseguindo ouvir. Bom, ela começa a falar... Tá ouvindo, né, Thaís? Tá. Se você não conseguir entender alguma coisa que eu estiver lendo, você me fala, tá? Porque às vezes eu falo um pouco rápido. Bom, Blandina começa assim, ó. Por nosso interesse muito grande pelos trabalhos nas lides da evangelização e pelas afinidades espirituais com o trabalhador que idealizou este opúsculo, né, esse livrinho, unimos-nos em esforço com o interesse sempre carinhoso de auxiliar nossos amigos encarnados a permanecerem constantemente em caminhos seguros em suas tarefas. Devido aos trabalhos da transição do planeta, todo o ofício de evangelização infantil está sob os auspícios de verdadeiras legiões de espíritos nobilíssimos, verdadeiros anjos tutelares que se reportam diretamente a Jesus. Foi aquilo que eu falei para vocês. Não é todo o trabalho da casa espírita que os espíritos que estão ali ligados àquele trabalho têm acesso direto a Jesus. Não é. Mas diante da grandeza e da responsabilidade que é o trabalho da evangelização infantil para a transformação do nosso planeta, esses trabalhadores têm contato direto com Jesus. Responsáveis que são pela evolução do orbe e da raça humana. Dizemos isso para que o evangelizador se conscientize da grandeza da tarefa e não esmoreça. Pois bem, em nosso plano de ação, para nossa instrução e roteiro de conduta, temos um acervo literário completo sobre a vida de personagens conhecidas e anônimas que doaram seu suor, suas lágrimas e seu sangue
para o avanço do cristianismo no planeta. Temos vários, né? Vários nomes conhecidos e nomes ocultos de espíritos que doaram sua vida para a divulgação e o crescimento do cristianismo no planeta. Dentre eles, os apóstolos de oportunamente lembrado nestes volumes. Ao escolhermos neste acervo os fatos que usaríamos como referência às lições de trabalho, demos preferência aos que dizem respeito a períodos marcantes da vida desses irmãos, atendo-nos com muita atenção e principalmente aos períodos testemunhais desses personagens. Aqui ela está falando dos discípulos, né? Sim. Os amigos podem estranhar e crer que isso constitui uma apologia ao sofrimento, o que na verdade não é. Tampouco trata-se apenas de recurso de sensibilização. A emotividade guarda de fato a finalidade útil. Então ela está dizendo, a gente não quer fazer apologia ao sofrimento, né? O espiritismo, para quem não é espírita e observa de fora, às vezes tem esse estigma, né? Ah, vocês acolhem muito sofrimento, vocês enaltecem muito sofrimento. Nós temos esse, né? Mas não é, porque a gente consegue compreender e se resignar, né, na dor. Então ela está falando, ó, ou até achar que somos frios, né? Que não nos importamos, né? sim, justamente. Mas não é isso, na verdade, né? Então ela está falando, olha, não é isso, não é apologia ao sofrimento, também não é para sensibilizar ninguém. É porque ele tem uma finalidade útil. Por quê? Porque a vida desses discípulos tem muito a nos ensinar. Muito, né? E nós precisamos desses exemplos. Por que Jesus escolheu discípulos com tantas dificuldades? Porque ele poderia ter trazido espíritos em grandes espíritos em missão, mas a gente não ia se familiarizar com eles, né? Bartolomeu, por exemplo, tinha depressão. Isso está descrito no Boa Nova, né? Pedro, por exemplo, tinha um coração muito crítico, muito rígido, né? Não conseguia exercitar a empatia, a compaixão antes, né? Então, a gente precisa se enxergar nesses discípulos e ver a trajetória e a jornada de vitória deles com o Cristo, para a gente olhar e ver, a gente também pode. Então, por isso, né? que eles são exemplos para nós também como evangelizadores. O que acontece é que ouvimos diariamente apelos comoventes. Olha o que ela está falando aqui, isso aqui é muito importante. Ouvimos diariamente, aqui ela está falando como um espírito que trabalha com a evangelização infantil no plano espiritual e acolhendo os evangelizadores do plano material. Nós, espíritas, espíritos encarnados e na condição de evangelizadores, que nos buscam em oração e súplicas nominais, talvez por não conhecerem da nossa real desvalia, reclamando do desânimo que se apossa de seus corações perante os obstáculos impostos, muitas vezes por seus próprios correligionários. Quando você se coloca no movimento do bem, qualquer trabalho que seja, e na evangelização infantil não é diferente, os nossos companheiros que estão no plano espiritual ainda presos à ignorância vão atuar, vão tentar te desanimar, vão tentar te atrapalhar, vão quebrar o teu carro na hora de ir, vão fazer que você perca o ônibus, vão te dar dor de cabeça, vão fazer de tudo para você não ir e não comparecer. É o instrumento, a ferramenta que eles têm, mas nós temos as nossas também, né? E é isso que ela está falando. A gente recebe várias preces de evangelizadores que, diante dos seus obstáculos, nos pedem auxílio. Em suas tentais, por nós percebidas, depois a gente vai falar sobre tela mental, tá? Se vocês não conhecem o que é tela mental, a gente vai falar sobre tela mental no nosso estudo, porque isso é importante a gente conhecer e entender, tá? Mas vamos neste que ela coloca aqui. Tô travando, né? Eu tô travando, né, Leide?
Tô travando um pouquinho, né? É a minha internet. Tá indo. Tá. Então, ela coloca aqui, ó. A gente recebe muita prece de evangelizador pedindo auxílio. Em suas telas mentais, na tela desses evangelizadores, por nós percebidas, desfilam com frequências motivos que consideram suficientemente justos para desertarem do trabalho, para abandonarem o trabalho, para o qual Jesus, não se engane, os escolheu a dedo, porque é Jesus que escolhe. Quando eu falei, o trabalho não começou por vontade única e exclusiva de vocês. E quem vai atuar, né, não vai ser única e exclusivamente porque surgiu a vontade na minha cabeça, é porque Jesus escolhe a dedo. Tá ouvindo, Embora, amiga? Jesus nos escolheu. exatamente. Então, vamos lá, não se engane, foram escolhidos a dedo. Então, a escolha destes episódios se deve a uma tentativa, mais uma, aí ela reforça, mais uma tentativa de inspirar-lhes a perseverança e a coragem, tá? É uma analogia justa quanto aos obstáculos que enfrentamos e os que os apóstolos enfrentaram para o trabalho da evangelização no mundo. É para entendermos que para a tarefa da evangelização infantil, que é um sublime mandato de redenção, necessitamos testemunhar a todo instante a nossa firmeza de ideal e a confiança no Mestre querido, pois fomos tocados por sua doce voz, nos conclamando ao apostolado. Não há como recuar. E porque ansiamos estar com ele, todos nós, né, queremos reencontrar o nosso Mestre, né? Apesar de estarmos com ele todos os dias, né? Mas queremos vê-lo, queremos vivenciá-lo, queremos caminhar ao seu lado, né? Todos nós queremos isso. E porque ansiamos estar com ele em seu reino de amor, vamos enfrentar não mais flechas, espadas, pedras e cruzes. Ainda bem, né? Não somos mais queimados. Não mais os sacrifícios nos circos romanos ou nas praças públicas, ante a turba em algazarra. Hoje, Mais leve, tá mais leve. tá mais leve, né? Que bom. Hoje Quero mais leve. são outras as armas e as turbas, que bem na verdade, mas como seus amigos, porque o evangelizador que cumpre conscientemente sua tarefa é amigo de Jesus. Vamos erguer nossa fronte ousadamente e arrostar a má vontade, colocar de lado a má vontade dos homens, as intrigas, os personalismos, sem jamais contabilizar o mal, mas antes, deixando a cargo da didática educativa de Deus, Pai de todos nós. E aí ela conclama aqui: coragem, evangelizadores, o trabalho aguarda nossas mãos operosas. Que os se anteponham em seus caprichos ao progresso inevitável, somos obrigados a entender e passar adiante. A gente sabe que tem muitos, né, que não acreditam ou que não querem acreditar. A gente precisa respeitar, cada um tem o seu momento de despertar, né? Mas não sejamos nós os que param no caminho. A maneira dos curiosos que observam os fatos momentosos de braços cruzados ao peito, sem ação. Caminhava com Jesus os discípulos, uma grande turba, né? Alguns da turba, vez ou outra, se destacava e seguia Jesus. E a turba continuava. Muitos deles ainda estão aí perdidos pelo caminho, até hoje, né? Não sejamos nós estes. Que outros escolham a negação sistemática da verdade, rejeitando as advertências do tempo. Somos induzidos a respeitar, mas não sejamos nós os ociosos que enfileiram na margem, muito entretidos com as desditas alheias e esquecidos da própria marcha.
que companheiros desertem, temerosos das obrigações próprias. É prudente que vejamos com piedade e resignação, sem crítica, né? Mas tenhamos piedade também desses companheiros que deserdam da grandiosa missão que é a evangelização. Os que abandonamos o mestre à maneira de soldados covardes e ingratos que adiam a própria graduação. Aqui ela dá um puxão de orelha bom, né? Para aqueles que já se sentiram despertos, aqueles que já caminharam nessa estrada e abandonaram, né? Ela dá um puxãozinho de orelha. Mas ela fala, não sejamos nós. Porque quem está lendo esse livro, quem está lendo essa passagem, é porque está, de alguma forma, desperto para a evangelização. Em verdade, assim já procedemos nos séculos e soa a hora de modificar tais automatismos que se escoram no vitimismo repetitivo e sistemático. Nós não temos mais, né, essa desculpa. Aos que param, endereçamos nossas preces e deixamos disponível o braço acolhedor. Quando quiserem voltar, a casa está aberta. Sempre. Sem críticas ou reproches. Quando resolverem continuar a caminhar, mas também sem cessarmos um instante sequer o trabalho que nos reclama abnegação e carinho. Então, quem deserdou no caminho e quiser retornar, estamos de braços abertos. Mas nós, no momento que a gente começar, a gente tem que ter firme a vontade de não parar. Que os exemplos dessas almas engrandecidas pela própria perseverança no bem, aqui ela está falando dos discípulos, do bem, encontremos o conforto que nos falte, compreendendo que Jesus jamais nos desampara e, amoroso, nos guarda. Lindo texto, né? Maravilhoso. E o livro inteiro é assim. Mensagens belíssimas, maravilhosas, que enaltecem o tempo inteiro o trabalho, a vontade, estar com Jesus, a importância de estar com Jesus. Vou voltar para o slide. Vocês querem falar, meninas, alguma coisa? Vou interromper aqui o compartilhamento para poder voltar para o meu slide. Está acabando já, tá? Eu tenho que acabar até 9 horas. Bota para a gente tudo aí que você quer falar, que você precisa, que está aberto. Tá. Estamos abertos ao aprendizado. No final, então, vocês façam seus comentários, tá? Tá bom. Vou voltar para o slide, vamos lá. Peraí, compartilhou o que eu queria. Deu uma pausa aqui, né? Peraí que eu tô ajeitando aqui, pra gente voltar. Meu computador tá muito lento. Agora sim, vocês estão vendo? Tá vendo de novo, Leide? Ainda tá abrindo. Tá aparecendo os dois livros? Ainda tá abrindo aqui o meu. Tá abrindo? Abriu. Thaís, tá vendo? Tô vendo. Leide, foi? Foi. Foi? Tá. Então, esses são os livros, né? Agora deixa eu ver o que tá aqui adiante, pra gente prosseguir. Tá acabando já. Vamos lá. Leide, você me falou, Gabi também me falou que tinham trabalhadores, e você também, eu acho, né? Que nunca havia trabalhado com a evangelização infantil, mas que estava com vontade de trabalhar, não é isso? E aí, nesse momento, ainda mais depois disso tudo que eu falei, né? Dessa responsabilidade da evangelização infantil. Com certeza que é isso mesmo? Aí vem aquela perguntinha, será que eu posso
Será que eu estou preparada? Será que eu tenho capacidade? Né? Vem o bichinho e fica perguntando no nosso ouvido, né? Vou contar uma coisa para vocês, que quando eu comecei a trabalhar na mesa mediúnica, no primeiro dia que o grupo que eu trabalhei, a gente se preparou antes da prática mediúnica, a gente se preparou durante 4 anos. Nós passamos 4 anos estudando sobre mediunidade, para depois desses 4 anos a gente começar na prática, né? Por quê? Porque 2 trabalhadores, que são meus companheiros de casa espírita, já tinham 17 anos de prática na mesa mediúnica, e eles que coordenavam o nosso estudo e coordenam a mesa mediúnica. Mas eles são muito responsáveis, e eles sabem da necessidade do estudo que antecede a prática, né? Então, nós estudamos 4 anos antes e depois a gente foi começar na prática. E aí, no meu primeiro dia de mesa mediúnica, não tinha nenhuma experiência de mesa mediúnica. Eu também não tenho, nunca fui. Não, né? Um dos companheiros sentado do meu lado, e aí eu falo para ele até hoje, eu não sei se era você, se era o seu mentor, até hoje eu não sei se era você ou se era o seu mentor. Virou para mim, enquanto uma outra companheira estava fazendo atendimento já de um espírito, virou para mim e falou assim: você vai fazer o próximo atendimento? E aí eu morrendo de medo, falei assim: não, eu não estou preparada ainda. E aí ele virou para mim e falou assim: você sabe amar? E você sabe acolher os corações? E aí eu fiquei sem resposta, e aí ele respondeu por mim: já. Então, se você já sabe amar, se você já sabe acolher, você está pronta. Você vai fazer o atendimento. Vai. E Dá o aí, primeiro passo. né? Aí eu falei, tudo bem, me entrego à espiritualidade, que sabe mais do que eu da minha limitação, né? Mas me entrego com responsabilidade ao trabalho. E aí eu Né? fluiu maravilhosamente bem. Depois eu conto mais sobre o trabalho para vocês. Fluiu maravilhosamente bem. Então, eu pensei, né? Falei assim, bom, como tem trabalhadores lá que nunca trabalharam na evangelização, e eu já vou chegar mostrando uma grande responsabilidade, eles vão pensar, meu Deus, não estou preparado. Quais são os requisitos, né, para ser evangelizador? Bom, para mim, tá? Os principais requisitos são boa vontade, dedicação, esforço e fé. Boa vontade. A vontade é aquilo que nos move, né? Nós temos o pensamento que nós formulamos, a vontade que nos impulsiona e a ação, que é colocar esse pensamento e essa vontade para alguma coisa, né? A boa vontade, e aí nós temos vontade de fazer várias coisas. Algumas vontades são boas, outras nem tanto, né? A boa vontade é a vontade de qualidade, né? Então, se você já passou pela sua cabeça a vontade de trabalhar, ela com Cristo, ela já é uma boa vontade. Então, se já surgiu um mínimo de vontade de trabalhar, você já tem esse requisito da boa vontade. A dedicação vem com esforço, mas todas nós somos capazes de ter dedicação e de exercitar a dedicação. O esforço é a mesma coisa, é um exercício constante diário. E para isso, eu vou falar um pouco mais lá na frente, a boa vontade é individual, tá? De cada um. A dedicação, o esforço, você vai falar, dedicação ao esforço também, Elaine, a fé também. Sim, são todos, né, do íntimo de cada um de nós. Mas a dedicação ao esforço a gente pode ter do grupo e da coordenação. E aí, no trabalho que eu preparei para fazer com a coordenação, quando tiver a coordenação, eu vou falar muito sobre isso. Do auxílio justamente na dedicação e no esforço de cada evangelizador, tá? E a fé, né? A fé da gente ter a certeza de, por exemplo, tudo disso que eu li até aqui não é fantasia, é a verdade. E que Jesus está com a gente o tempo inteiro, né? A fé
é a fidelidade a Deus, né? Eu gosto muito de contar uma historinha sobre fé. Eu acho que ilustra muito bem a fé, né? Quando a gente vai conceituar a fé, é um pouco complicado, né? Conceituar a fé é uma experiência íntima de cada um. Mas tem uma historinha que é a seguinte, não sei se vocês conhecem, que tinha um alpinista que estava escalando uma montanha muito difícil de escalar. E quem faz escalada em montanha sabe que em determinadas alturas o tempo muda muito rapidamente. Então, questões de 5 minutos até, já vem uma neblina que você não enxerga um palmo na frente do nariz, né? Tem escaladas que são perigosíssimas justamente por isso. E aí essa historinha conta o seguinte, que um alpinista subiu uma montanha e não percebeu que o tempo ia virar. E, de repente, quando ele viu, o tempo virou. E ele estava nessa condição, dentro de uma neblina muito densa, que ele não conseguia enxergar um palmo na frente do seu nariz. E com isso, a sua corda se soltou. E ele caiu, até chegou no momento que ele parou de cair, mas ele ficou preso na corda de segurança, né? E ali ele começou a pensar: se eu continuar aqui, eu posso morrer congelado. Eu preciso me soltar. Mas eu não sei o tamanho do abismo que tem embaixo de mim. O que eu faço agora? E aí, o que ele fez? Ele fechou os olhos e se colocou em prece e pediu para Deus ajudar ele. Falou: meu pai, me ajuda. Eu não sei o que eu faço. E aí ele escutou uma voz falando assim: corta a corda. E aí, vocês cortariam a corda? Que opção, né? Que opção tem? Ficar preso na corda e esperar socorro. Esperar a neblina ir embora, esperar socorro, correr o risco de morrer congelado. Ou ouvir aquela voz e cortar a corda. N possibilidades, né? Pois é, ele não teve fé. Ele não cortou a corda. E sabe o que aconteceu? Ele morreu congelado. Ele morreu congelado a 2 palmos do chão. Meu pai. Essa historinha, para mim, ilustra o que é a fé. Porque às vezes a gente fala assim: eu tenho fé, mas a gente precisa de uma grande autoanálise, às vezes de experiências dolorosas na nossa vida, para a gente realmente ver se a gente tem fé. Porque a fé é a gente passar por uma grande prova e pedir para Deus nos auxiliar, mas, sobretudo, ter a consciência de que precisamos entregar a Deus a sua vontade. Porque, por exemplo, a gente passa por uma doença e a cura não é o que a gente precisa. Às vezes a gente precisa da doença, mas a gente só pede a cura, sem confiar em Deus, sem confiar que aquela doença é o necessário para o nosso espírito e não a cura. Então, assim, a fé é uma experiência íntima, né? Precisa ser desenvolvida, entendida, mas, enfim, boa vontade, dedicação, esforço e fé. Isso é o que a gente precisa agora. E eu posso afirmar, sem conhecer vocês, que quem vai parar para estudar sobre evangelização já tem isso tudo. Pelo menos em grande potencial. E mais adiante, né, porque é um preparo contínuo, necessidade de conhecimento da doutrina espírita, conhecimento do Evangelho de Jesus e autoconhecimento constante, né? Deixa eu ver que horas são para ver o quanto eu posso falar. Conhecimento da doutrina espírita é importante por quê? Porque através do conhecimento da doutrina, que é o nosso grande consolador prometido, né, que vem nos esclarecer grandes questões que antes não podiam ser esclarecidas, através do conhecimento da doutrina espírita, nós vamos ter subsídio para auxiliar os nossos companheiros de caminhada. E aí a gente coloca o evangelizando, né, que são as nossas crianças e adolescentes,
a família e os nossos companheiros de evangelização. Eu vou falar isso mais adiante. Todos nós precisamos ser acolhidos. Nós, como companheiros de evangelização, precisamos acolher uns aos outros, porque todos nós passamos por dores e problemas. A menos que tenha alguém em missão aqui, seja espírito em missão aqui, né? Espírito que não precisa mais reencarnar nesse plano e reencarnou só em missão. Se não tiver espírito em missão no SECAC, todos nós temos as nossas dores íntimas e precisamos ser acolhidos delas, né? Conhecimento do Evangelho de Jesus, porque o Evangelho do Cristo é o próprio Cristo e é a luz que vai nos conduzir nesse caminho de evolução. Então, a gente precisa conhecer o Evangelho de Jesus, tá? Autoconhecimento constante, porque através do autoconhecimento é que nós vamos exercitar a nossa transformação. E se a gente está na condição de evangelizador, porque nós também somos evangelizados, né? Nós também estamos na condição de evangelizando, mas também atuamos como evangelizadores. Porque o grande evangelizador de todos nós é Jesus. Então, todos nós somos evangelizando, mas alguns, mesmo sendo evangelizando, estão também na condição de evangelizadores. E nessa condição, nós precisamos ser exemplo do nosso esforço constante de transformação. Porque se a gente vai ensinar sobre transformação, sobre evolução, sobre esclarecimento, precisamos nós primeiro termos essa condução nas nossas vidas. Então, isso se faz através do autoconhecimento constante. Aqui, meninas, vocês querem falar alguma coisa? Eu já estou encerrando. Ou querem que eu prossiga para vocês falarem no final? Consegue para falar no final? Então, vamos lá. Bom, qual foi a proposta que eu construí para vocês, companheiros do SECAC? Para vocês avaliarem se vocês querem, fiquem à vontade para modificar, tá? Eu estou à disposição do que vocês quiserem, precisarem, mas eu formulei uma proposta de trabalho, porque todo trabalho precisa de um fio condutor, né? De uma organização, precisa de propostas, precisa de metas, né? Para o trabalho ficar organizado. A espiritualidade é organizada demais. A gente vai ver isso no livro, tá? Se a gente for estudar o livro, A Evangelização no Além, a gente vai ver como a espiritualidade é organizada. Então, a gente precisa se organizar. E essa também é uma das tarefas do coordenador do trabalho, a ajudar na organização e ajudar aos evangelizadores a se organizarem também. Bom, eu formulei aqui uma proposta bem simples, que depois eu posso ampliar ou reduzir, aí fica à vontade de vocês, tá? Mas eu coloquei aqui o que eu acho básico, tá? Começar pelo estudo do livro, A Evangelização no Mais Além, né? Por quê? Porque esse livro traz, como eu falei, uma consciência exata do que é o trabalho da evangelização espírita dentro de uma casa espírita. Então, eu acho que é fundamental a gente começar por esse trabalho. E aí eu convidaria quem já está disposto a trabalhar e quem não está também, tá? Porque no final do estudo pode ser que desperte quem hoje não pensa em trabalhar ou não pensa em retornar, mas eu duvido passar por esse livro e sair impune. Imune, aliás. Eu duvido, tá? Então, primeiro, a minha proposta é a gente estudar esse livro. Segundo, fazer um apanhado sobre a evangelização de espíritos, se essa for, né, caso seja essa a proposta da casa. Então, eu vou trazer um apanhado, porque eu também não tenho conhecimento profundo para falar que eu vou trazer um estudo sobre evangelização de espíritos. Porque quando eu parei de fazer evangelização, eu também estava estudando sobre evangelização de espíritos. Então, a minha proposta é fazer um apanhado do que eu já conheço da evangelização de espíritos, tá? Eu até comecei a aplicar, quando eu era evangelizadora, eu comecei a aplicar essa metodologia. Então, caso vocês queiram, eu vou trazer um apanhado para que vocês conheçam
E se vocês quiserem, a gente vai fazer sobre a evangelização de espíritos. Trazer as bases filosóficas e morais da evangelização espírita infantil, né? Algumas questões que eu acho importante que o grupo trace e que a casa, né, tenha como base da evangelização infantil, tá? E aí, aí a gente pode trazer muitas, né? São muitas. Por exemplo, bases morais, cooperação, respeito ao outro, respeito à natureza, né? Respeito à paz. São vários. Noções de construção de temas e atividades para evangelização espírita infantil. Por quê? Porque quando a gente estuda sobre evangelização de espíritos, vem uma grande dúvida: como que eu vou colocar isso em prática, né? E quem nunca trabalhou com evangelização infantil, e eu passei por isso quando eu comecei, era muito qual o tema que eu tenho que abordar, né? Como eu tenho que desenvolver esse tema numa sala de aula de evangelização espírita infantil. E assim, a gente tem muita coisa para falar sobre isso, porque cada casa espírita tem uma característica, tem uma necessidade diferente. Por exemplo, essa casa que eu trabalhei 10 anos era uma casa dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro. Então, ela tinha uma característica e uma necessidade diferente da evangelização da casa espírita que ficava fora da comunidade, né? Aonde, por exemplo, eram evangelizados filhos de trabalhadores da casa espírita. Então, as necessidades são diversas, são diferentes, né? E a abordagem também é diferente. A abordagem, por exemplo, de uma sala com crianças de 2, 3 anos é diferente da abordagem de uma sala de crianças de 10 anos. Então, a minha proposta nesse item aqui é dar noções, né, de como eu fazia e de como eu desenvolvi essa proposta dos temas, da construção do trabalho. E aí, como eu falei, eu sei que vocês ainda não têm, mas é importante vocês pensarem nisso, sobre a coordenação, porque também existe um trabalho ligado à coordenação da evangelização. E o que tem nesse trabalho, né? Importância do constante acolhimento dos evangelizadores e da valorização da harmonia em grupo. Isso é uma tarefa para o coordenador da evangelização espírita, né? Na verdade, isso aqui deve ser o perfil do coordenador de qualquer trabalho na casa espírita, né? O acolhimento dos trabalhadores e a valorização da harmonia do trabalho em grupo. Importância da construção em grupo de todo o trabalho da evangelização. Eu nunca gostei de que as coisas fossem impostas, né? Eu gosto sempre de construir com o grupo. Sempre é um trabalho de cooperação de todos. Todos constroem o trabalho juntos. Então, o coordenador, ele não é aquele que manda, ele não é aquele que impõe, ele é aquele que faz a construção junto com os trabalhadores, né? Ele traz os temas, ele conversa com os trabalhadores sobre sugestões, né? Ele traz dicas de leitura, mas a construção do trabalho tem que ser feita com o grupo, tá? Importância do estudo constante e sugestões de temas a serem estudados. Isso aqui faz parte do coordenador, né, do trabalho espírita. Então, quando a casa tiver uma coordenação, se vocês forem colocar, eu tenho uma proposta também para auxiliar o coordenador a iniciar o trabalho dele de coordenação, tá? E aí é uma conversa com o coordenador. Bom, e aí Jesus nos chama. Vamos? E aí eu encerro aqui. Esse pouquinho, né? Foi um pouquinho que eu trouxe aqui para vocês terem um apanhadozinho, pensarem, refletirem, para a gente começar a conversar. Quer falar, Leide? Eu já encerrei minha parte. Eu, primeiramente, agradecer, né, pela sua disponibilidade, não é pouquinho não, se entregou muito, muito, porque
surgiu, né, a vontade, mas assim, sou crua, crua totalmente, mas eu estou aberta totalmente ao serviço, eu quero servir, eu penso que isso vai ser, egoístamente falando, vai ser uma provocação imensa para minha evolução, para meu melhoramento, né, como pessoa, como espírito, isso vai me dar, né? É uma maneira que vai me proporcionar de se dedicar e ter mais compromisso com a doutrina, né? E poder ensinar também aos meus filhos, aos meus também, né? Então, assim, mesmo que sejam, ainda sendo uma atitude egoísta, isso vai muito mais além, né? Não é só para Vamos. mim e para os meus filhos, né? Vai ser muito mais além, e eu acho isso fantástico. Criei o grupo para ganhar força, para ter mais alcance. Inclusive, eu me inscrevi, né, no curso no online da FEB, de evangelizadores, ele inicia dia 14 agora. Eu queria me inscrever em todos, porque tem o inclusivo, tem o de bebês. Eu falei, não, calma, que eu não vou dar conta, Vai com calma, né? isso aí. Eu falei, eu me empolgo fácil, sabe? Mas eu falei, calma, que eu não vou dar conta, mas vou para o que eu preciso no momento, né? É uma formação, né, imediata, assim, uma introdução. E vai ter um encontro presencial em Cabo Frio esse mês também, dia 25 e 26. E se eu não me engano, assim, não me falha a memória, mas eu acho que é sobre esse livro aí, o Evangelização no Além. Ah, sério? Que legal! Olha, esse Eu acho livro, que eu vou confirmar aqui. ele é maravilhoso, viu, Leide? É maravilhoso. Faça o encontro. Vocês vão ver. Se São vocês dois, quiserem. Hã? são 2 dias, eu acho que é encontro de evangelizadores e pais, né? Eles colocaram evangelizadores e pais. Aqui, encontro regional evangelizado reunir. É isso aí, tema evangelização no mais além. Ah, esse livro é perfeito. Esse livro é perfeito e ele é necessário para todo evangelizador, e para pais também. Ele é necessário, você vai adorar. A minha proposta é fazer esse estudo aqui também. Por isso que eu comecei por ele. Vocês vão Olha adorar, só vocês que vão coisa, amar esse livro. você nem sabia, né? Para você ver como é que está tudo conectado, né? Você nem Sim, sabia. sim, com E aí, certeza. Porque as ideias não são nossas. não são. Então, Não eu são. tenho certeza disso também. E assim, eu tô muito feliz, eu tô animada, eu sei que já surgiu tudo aquilo que a não é, como é? Blandina, O nome dela? Blandina. Andina falou lá, aquilo tudo já me norteou, mas eu me controlei, porque às vezes a gente não tem o mesmo, não tem o feedback, não entende porque alguém não se interessa, se tem, você é uma pessoa que já tem uma experiência, mas a gente entende que cada um está no momento, né? E aí eu tô tentando ao máximo acolher, sabe, tudo e não desanimar, porque eu penso que é um trabalho. Eu acho que as crianças precisam desse acolhimento, dessa atenção, né? Eles se sentirem acolhidos, né? Voltados, né? Porque é o futuro, né? O futuro. Teve a Semana Espírita agora em Macaé, né? Encerrou no final do mês e tinha coordenadores lá da juventude, né? Os meninos lá da juventude falando. Tem poucos jovens. Nós vamos eu fui em algumas palestras, é tudo gente já sabe, mais madura, tem poucos jovens participando, poucas crianças. Então, assim, o movimento espírita está precisando né, desse chamado de buscar. E, Tá ao mesmo precisando. tempo, está precisando Tá que deem precisando. continuidade. Foi
85ª. Eu acho que é isso. Então, assim, a nossa casa espírita aqui vai fazer 100 anos, Muito né? tempo, É muito tempo, você está entendendo? Então, assim, muito temos tempo. temos que convocar os trabalhadores de última hora para que perpetuem mais, porque precisamos, né? E, e, ao mesmo tempo, essa geração alfa, né, que agora está aqui, está muito necessitada, né? Tanta coisa que a gente vê, assiste, né, acontecer, Muito, muito. e tem amparo, eles não têm, eles estão sendo bombardeados, não têm maturidade para entender o que está acontecendo e acabam fazendo coisas que, Sim, né, machucam a muito. todos, A né? gente precisa de ontem para acolher esses espíritos. Sim, de ontem é Leide, uma necessidade eu urgente. urgente. O Zoom, infelizmente, da Vai nossa encerrar, né? casa. Não, não vai encerrar, não. O nosso não encerra, não, porque o nosso é assinado, assinatura. Ah, tá. Mas a gente tem agora, começa daqui a 10 minutos, eu acho, um outro estudo da nossa casa, que é o grupo é um outro grupo que está estudando mediunidade para daqui a. Eles já estão estudando há 1 ano, 2, para daqui a 2 anos começarem também na prática. Aí, infelizmente, a gente não vai mais conseguir conversar por aqui. Aí eu Tá bom, preciso, querido. tá? Mas olha, eu vou pegar esse vídeo aqui agora, tá? Eu vou colocar ele no YouTube para disponibilizar lá no grupo para todo mundo poder assistir, tá bom? E aí depois a gente termina de conversar pelo WhatsApp para a gente poder ver como é que vai prosseguir daqui adiante, tá bom? Sim, sim. Tá bom, querido. Obrigada, Bri- gratidão. Obrigada. Thaís, obrigada, viu, por eu ficar aqui com a gente acompanhando. Tá bom, obrigada, gostei muito. Calma, Quero amiga. agradecer a disponibilidade, tá bom? E eu estou aberta, quero ajudar de alguma forma. Também não sei muita coisa, sei nada, eu sou crua, né? E é Mas você isso, viu quais gente. são os requisitos, né? Boa Sim, vontade. já é um começo, né? Muito, já é um grande começo. Oi, Eli, tudo bom? Então, Tudo. meninas, eu fiquei muito feliz, viu? Pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que o pessoal que não conseguiu vir queira participar também com a gente, né? Tem muito mais coisa para a gente falar, para a gente estudar. Sim. E vou encerrar aqui, meu colega já mandou aqui a mensagem. Beijo grande, então, tá? A gente se fala. Tá bom, Tá querido. bom, fica com Deus. Tchau, Tchau, boa tchau. noite.